Olá pessoal, aqui é o Ellerson Cruz e você está no nosso segundo podcast Mais 60. Mas o que é isso? Nesse podcast vocês conhecerão histórias de vários idosos contando suas histórias de superação, histórias de vida que farão você refletir um pouco mais sobre a sua vida. E hoje a nossa convidada mais do que especial é Elvira dos Santos. Ela tem 75 anos e contará um pouquinho sobre a sua vida. Irmã Elvira, desde já quero te agradecer de coração por ter aceitado o convite, viu? Sim, eu também fico feliz e te agradeço por você ter me escolhido para vir aqui ouvir a sua palavra. Eu agradeço a Deus porque você é um jovem assim, muito carinhoso para comigo e te considero assim como neto. E agradeço muito a Deus, né, por este momento que estamos aqui para falar um pouco da minha vida. Então vamos contar, né, sobre a sua história. Como foi a sua infância? Eu nasci em Santo Antônio do Itambé, município de Cerro. Nasci, criei no interior, lá a gente capinava, era muito pobre. Depois as minhas irmãs veio para cá, comprou lote aqui, fez uma casinha, nós viemos. Depois minha mãe passou mal, eu voltei para o interior, fiquei lá, eu e o Tião, meu irmão, e a Jandira. Muita pobreza, muito sofrimento. A gente trabalhava na roça para comprar alguma coisa para comer, porque meu pai deixou para a gente uma cidade, um comérciozinho lá, que a gente podia pegar alguma coisa, mas a gente tinha medo dele, porque ele era muito bravo. Então a gente pegava alguma coisa. Então a gente pegava peixe para comer, matava passarinho para comer. Passarinho? Até tico-tico, sabiá, o que a gente achava. A gente comia massa de farinha. Depois a minha mãe chorava tanto porque estavam 3 crianças no interior sozinha no meio daquele mato, trabalhando para viver. Então minha irmã trabalhava no Rio, mandou um dinheiro para minha mãe, e ela aproveitou esse dinheiro e mandou para minha irmã nos buscar escondido do meu pai. Por que escondido do seu pai? Seu pai não gostava? Não Porque aceitaria? meu pai queria que a gente tomasse conta daquela casinha lá, de uma cabrita, de alguma coisa, que não podia deixar sozinha, plantação de café, essas coisinhas do interior. Uhum. Então minha irmã chegou, eu estava trabalhando na roça, minha irmã tinha ido no Itambé com a dona, que Itambé é a cidade que a gente Sim. foi criada. Então minha irmã chegou e falou: minha mãe mandou buscar vocês, meu pai não sabe. Aí a gente arrumou as trouxinhas que tinha, pegaram as criações, deixamos na vizinha e fomos à noite pro cerro. A minha irmã tinha passado no cerro, pegado uma criança lá, que era conhecida dela, para ir com ela de companhia. A criança era tão pequena, a gente andando à noite no meio daquela mata. Um breu, né? A criança sentou lá. Nós achamos até que onça tivesse comido a criança. Caçamos a criança, nada. Ele voltou correndo, a criança estava sentada dormindo lá no mato. Ô, dozinha. Então chegamos em Cerro, já estava dando meia-noite. A gente deitou ali lá um pouquinho, para depois, 6 horas, pegar o ônibus de Cerro para vir para cá. Então minha irmã tinha deixado um dinheiro lá com a vizinha para fazer alguma coisa para a gente comer quando chegasse. A dona fez um angu e mamão com a pimentinha, foi só isso que ela fez pra gente comer quando chegasse. Então a gente trazendo uns franguinhos. No meio do caminho que a senhora fala, né? Nós veio trazendo uns franguinhos, assim, numa caixinha pra cá, dentro do ônibus. Quando nós pegamos o ônibus 6 horas da manhã, os franguinhos soltavam, andavam dentro do ônibus. E chegamos aqui, meu pai assustou porque a gente estava cheio de capim meloso, tanto trabalhar na roça. Então foi que a minha mãe, a minha irmã foi cuidar da gente. E assim começou uma etapa da minha vida aqui na cidade. Comecei a trabalhar em casa de família. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Fui para a Igreja Assembleia de Deus que a minha irmã me levou. Chegando lá, achei muito bonito as pessoas lerem a Bíblia, mas eu não sabia ler nada. Então hoje eu falo muito mal porque tem pouca leitura, mas em vez de ir para a escola aprender a ler e continuar na igreja, não.
Fui aprender a ler para ler a Bíblia, mas saí da igreja. Mas depois voltei para a igreja com muita dor, com muito sofrimento. Quem deixa Jesus só sofre. É verdade. Mas igual a senhora estava falando da infância e tudo, nessa época a senhora morava na roça ainda, antes, né, de mudar para Belo Horizonte. Vocês chegaram a passar fome, essas coisas? Bastante fome. É. A gente passava porque... Era muito filho também, né? Mas essa história é só quando eu sozinha lá no interior. Sim. Porque com meus pais e tudo lá, eram 12 irmãos, foi vindo para cá um a um. Todo mundo começou a trabalhar, não é agora que o povo vem para cá, fica mendigando na rua. Todo mundo chegava aqui e arrumava serviço. As patroas antigamente pegavam aqui as mulheres do interior, porque elas pagavam um pouquinho, aí trabalhava ali, tinha comida, tinha casa para morar. Não é igual agora, que o povo não confia em ninguém para poder ter sua casa. Então o povo chega do interior, vai para a rua mendigar. Mas no meu tempo não era assim. Todo mundo chegava do interior e ia trabalhar nas casas de família. Igual nós viemos para cá, todas minhas irmãs trabalhou, compraram lote, construiu casa, uns estudaram e todo mundo vencemos. Com pouco tempo todo mundo foi conhecendo a palavra de Deus, firmando a nossa fé em Jesus Cristo. E até que o Senhor tem nos ajudado a permanecer nessa jornada gloriosa. Aí o tempo foi passando e tudo, a senhora conheceu o seu marido, né? Meu marido. Como a senhora conheceu ele? Eu fui para esse grupo, Dom Pedro II, para estudar, que eu não sabia, nem o número 1 eu não sabia. Nossa, a senhora não sabia nada mesmo, eu conhecia então. os ônibus pela cor, fazia conta de cabeça, marcava as ruas que passavam, assim o povo que não sabe ler, os analfabetos fazem isso, vive assim, né? Porque a gente tem que procurar um jeito de viver, né? E conhecer de outro jeito, você não sabe ler, você não sabe escrever, você tem que ter o seu jeito para viver. Aí a senhora tinha tipo uma referência, no caso, aqui... A cor do ônibus, isso. tinha... Como que era a rua, né? Mas depois eu entrei no grupo Dom Pedro II, comecei a estudar, fiz o primeiro ano, fiz o segundo. E nisso, lá na escola, eu conheci um rapaz chamado José Eugênio. Esse que eu casei com ele, que foi meu marido, pai das crianças. E como que foi o namoro de vocês na época? Era um namoro diferente, né? Eu achava ele feio, não gostava dele. E ele, todo dia que acabava a aula, eu ia correndo para correr. Não gostava dele, achava ele feio, achava ele mal vestido. E ele todo dia corria atrás de mim para querer conversar comigo e não conseguia. Teve uma festa de quadrilha no grupo, ele comprou um terno, um motor, fez todo bonitão. Aí estava conversando assim por lá de fora, ele, nossa professora tem um namorado e fica aqui conversando. Se a gente arrumar uma menina e começar a conversar aqui, ela vai achar ruim com a gente. Eu falei, ela não vai achar ruim comigo, eu sou um namoro que eu não tenho. Ele pegou na minha mão e nunca mais soltou. Aí vocês começaram a namorar? Começamos a namorar, ele muito ciumento. O namoro, ele já era ciumento também? Desde o primeiro dia, ele falou, namorada minha não pode conversar com ninguém, namorada minha não pode sair. E eu nunca mais fui na escola sozinha, que ele me levava, ele me trazia. Na casa dos meus pais, ele levava, trazia. Ele ficou sendo meu dono, não namorado. Ele era mais possessivo, no caso, né? Tomou posse mesmo da senhora, né? E a gente que veio no interior muito boba, podia ter saído. Eu terminava com ele, falava que ia tomar veneno, que ia morrer, porque ele gostava muito. Aí ele comprou os móveis pra gente casar, tinha bom emprego, ele trabalhava numa usina de açúcar pérola, que tinha ali na Avenida dos Andradas. Ali, quando nós casamos, ele tinha assistência social para cuidar da gente, tudo. Ele bebeu até mandar ir embora porque ele acha que eu não merecia ter aquele emprego. Aí começou mais assim, o sofrimento mesmo para a senhora, né? Mas assim que vocês casaram, pouco depois a senhora teve a sua primeira filha. Eu tive a Wanda. Como a senhora reagiu na época, sabendo que estava grávida e tudo? Qual hoje tem ultrassom, tem tudo, mas como a senhora reagiu com a gravidez na época? Naquele tempo não tinha ultrassom e a gente só tinha ultrassom para aqueles que fossem ricos mesmo, pudessem pagar. As condições, né? Tudo era mais difícil. E não é agora que as pessoas têm fralda descartável, tem tudo. Tudo era com mais dificuldade. Sim. E ele comprou os móveis para a gente casar e deixou que não pagou, tendo bom emprego, hein? Não buscou, não pagou, deixou a casa buscar. Então, quando a gente casou, não tinha fogão, não tinha nada. Meu pai fez uma cama para mim de estrado, ele fez o fogão a lenha dentro de casa.
Não tinha água, não tinha banheiro. E eu não podia lavar roupa nos poços, que antigamente não tinha água em lugar nenhum. Eu não podia conversar com a mulher, não podia fazer nada. Se eu me achasse lavando roupa, eu começava a jogar pedra em mim no meio lá daquela turma. Então a irmã Angelina uma vez até chamou a polícia para ele. Que o povo achava que eu não merecia sofrer tanto, porque ele bebia muito, ele era meu dono. E a senhora não via isso, não? Sofria calada, como que era? Sofrer calada não, ele me batia, eu batia nele. Era couro pra lá, couro pra cá, a gente acabava de brigar, um chorava para um canto, outro chorava para o outro, excomungaram, você me bateu, eu excomungado, você me bateu, você não é minha mãe, você não é meu pai, era aquele tomar lá da cá o tempo todo, então, né? Aí nasceu a menininha, né? Sim. Ele como não tinha cabeça, não tinha juízo, recebeu, foi para casa da mãe dele no bairro São Benedito, gastou todo o dinheiro. Chegou, passei mal, cadê dinheiro para me levar para o hospital? Ele chamou minha mãe, que minha mãe era parteira, né? Só que eu passei mal a noite toda, a menina não nasceu. Ele correu, chamou o vizinho para me levar para o hospital. Quando chegou perto do hospital São Francisco, a menina nasceu dentro do carro. No carro? Nasceu dentro do carro, indo para o hospital. Então ele correu, pegou, a menina caiu no chão, ele correu depressa, embrulhou aquela menininha, jogou na minha mão. Eu achei a menina assim esquisitinha, mas o amor de mãe tampa tudo, né? A criança pode ser aleijada, pode ser feia, pode ser o que for, o amor de mãe tampa. Cheguei com ela no hospital Taviano Neves, levaram ela, aí eu fui para mesa de parto, para dar ponto, para acabar de arrumar, que eu tinha nascido a menina no carro. De manhã ele chegaram e falou para mim, você viu que a menina tem problema? Não vi nada não. Trouxeram a menina para mim ver, a menina tinha os pezinhos tortos, mãozinhas tortas. Tudo atrofiado, né? Tinha uma doença chamada hidrocefalia, a cabecinha crescia 1 centímetro por mês. Aí ela ficou lá e eu vim embora. Depois ele buscou a menina, a assistente social cuidava da gente, tudo, ele largou o emprego. Bebeu até mandar ele embora. Então eu fiquei com a menina e... A senhora cuidou da menina sozinha? Praticamente, vamos falar assim. Essa aí a gente não tinha separado ainda. Então ele saiu do emprego e comprou um barracão para mim aqui na favela. Esse barracão era muito bom. A gente morava aí muito bem, mas ele já tinha largado o emprego, era só beber, ficava ele e a mãe dele na rua, bêbado. Então, ele era alcoólatra mesmo? Tocando sanfona, chamava aquele tanto de gente pra minha casa para dançar. Depois eles filmavam, pegavam uma faca, o povo corria, pular pela janela com medo dele. Ele tipo surtava, então, de repente. Ele era espírita, ele invocava demônio de todo jeito. Depois eu fiquei esperando, a menina morreu com 8 meses. E como a senhora reagiu com isso? Com a morte da Wanda, né? Tudo, como a senhora reagiu com isso? Ela estava internada com hidrocefalia, né? Sim. E tinha uma secreção, então eu deixei lá com bronquite. Puseram o gesso apertado na mão da menina, eu falei com a enfermeira. Essa menina deve estar com o gesso apertado. Porque sempre quando ela chora, chega em casa, eu ponho na água quente e tiro. O médico sabe muito bem o que faz. Engano dela. O médico não é Deus. Aí todo dia eu telefonava para lá, que meu marido tirava areia lá no Pirajá para vender. Eu estava desempregado, o bico que ele pegava era tirar areia no corpo para vender. Morava aqui no Alvorada, ia levar marmita para ele todo dia, lá perto da Cipra, São Gabriel. Aí ele me dava dinheiro para me telefonar para o hospital. Todo dia que eu telefonava, como é que está a Wanda? Está a mesma coisa, está com muita febre. E vinha assim na minha cabeça dia e noite. Ele salva o pecador, aleluia, salva até no meio de um olhar. Nem sabia que hino é esse, mas vinha na minha cabeça. Ele vem, pois ele vem, confiai só em Jesus. Quanto mais eu telefonava, a menina estava ruim, só vinha esse hino na minha cabeça. Um dia eu tive um sonho, tinha uma grama verde assim, e veio uma mulher de branco, pegou a menininha e foi embora com ela. Era um aviso que Deus estava me dando que ia levar mesmo, né? Cheguei lá no hospital, como é que está a Wanda? Eles falaram para mim assim, fica um pouco aí embaixo, depois você sobe para ver. A menina estava morrendo, mas eu era muito inocente. Vim para casa que eu trabalhava, no bairro funcionário, depois liguei, você está aqui? Eu falei, não, eu estou aqui no meu emprego. Eu não falei com você que ficasse aqui, a menina acabou de morrer.
Aí você sabe quando parece que tudo caiu, O mundo cai, né? cai, você fica assim, parece que tá voando. Eu fui procurar o marido para me ajudar, né? Porque só vivia no boteco bebendo. Ele foi lá, tirou o estado de pobreza, porque o dinheiro dele ele só recebia e gastava. Ele pegou o testado de pobreza para nós enterrar a menina. Meu patrão me levou lá na baleia. Cheguei lá, as irmãs de caridade arrumou a menina igual um anjinho, pôs a asa, pôs ela toda de branquinho. De tanta tristeza que eles tiveram da menina ter morrido ali no descuidado dele no hospital, né? Uhum. Aí veio um carro, levou a menina, não sei para onde enterrou, porque Nem sabe onde ela está enterrada, então? não, porque foi testado de pobreza que pediu. Vem aquele carro, pega todas as crianças junto e leva para Nossa, enterrar. Deus. E ele, como que ele reagiu quando ele soube que a Wanda tinha morrido? E ele, como reagiu? Beber de noite, cachaça de noite. Então Deus que eles contavam tudo que ele sentia Era na cachaça, bebida, na na bebida. cachaça, Foi né? na bebida. E a senhora tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 23 anos. Então nessa época aqui, né, da foto. Eu tinha 22 aí na foto. Então, mais ou menos nessa época, né, que a senhora estava grávida, tinha ganhado ela e tudo. Depois eu fiquei esperando o Roberto logo em seguida. Pouco depois que a Wanda tinha morrido? Aí ele começou a vender o barracão que nós vivíamos, jogou fora, pouco mais de nada, voltamos para o aluguel. Nossa, Deus do céu. Aí nasceu o Roberto, ele também tinha hidrocefalia. Quando ele nasceu, a senhora A Wanda, lembrou? Mas a senhora lembrou da hidrocefalia, lembrou a minha da irmã, Wanda e tudo? A Wanda tinha morrido. Sim, mas a senhora lembrou que o mesmo problema que a Wanda tinha, ele também estava tendo? E meus patrões falaram, você tem que largar esse marido seu, porque você não vai ter filho perfeito com esse homem, porque ele bebe muito, vocês batem muito no outro. Aí eu falei assim, eu vou aceitar Jesus, que ele pode mudar a minha vida. Então minha irmã congregava na igreja batista lá em Nova Vista, eu e ele para a igreja. Ele ficou um ano sem beber. Nesse ano que ele ficou sem beber, esperei a Valdineide. Sim, mas rapidinho então. Nesse ano que ele ficou sem beber, mas esse ano ele ficou tranquilo? Como foi o relacionamento de vocês? Era um marido excelente. Aí sim, né? Aí eu orava toda madrugada pedindo a Deus um filho perfeito. Porque meus patrões falavam que eu não ia ter filho normal. Então, de madrugada eu orava assim, igual eu estivesse gritando, não tinha ninguém, não tinha vizinho. Um dia eu gritei e falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá uma criança que anda, que fala, que eu posso sair com ela andando, de mão dada. Minha mãe morava lá no fundo, subiu, achou que a gente estivesse brigando. De tanto que eu orava, toda madrugada, durante 9 meses eu pedi a Deus, filhos normal. Oh, Deus, tu sabe quanto que eu gosto de uma criança. E eu com a Valdineide, esperando a Valdineide, o Roberto foi internado 10 vezes. 10 vezes, né? Nossa, lá Deus. na baleia. Mas por causa da hidrocefalia mesmo? Ele estava pneumonia, essas crianças assim, o pulmão dele sempre é ruim, né? Ele tinha muito medo de assombração, que eu não conhecia a palavra de Deus. Hoje em dia eu posso dormir junto com o defunto, que eu não estou nem aí. Internava o menino na baleia, o último ônibus da baleia era meia-noite. Perdia ele, tinha que pegar o Saudade, andar até lá perto da Saudade. E o medo de assombração. Para o cemitério. Eu morria de medo, mas não tinha outro jeito. Quando fez 10 vezes que ele internou, ele deu bronquite e morreu na Santa Casa. E como a senhora reagiu também com a outra morte, né? Que querendo ou não, a senhora estava grávida e tudo, mas já tinha perdido a Wanda, agora perdeu mais um filho. Mas já Como tinha, a senhora... tinha a Valdineide, né? Estava com 5 meses quando ele morreu. Tá. Então já tinha... Ele tinha- viveu mais então do que a Wanda. Ele viveu 2 anos e 1 mês. Mas ele chegava a falar... Falava mamãe, papai. Andava, ele andava, ele não Era andava. todo tortinho. Igualzinha a Wanda era então. Comia com a mãozinha assim, ó, todo torto. E como a senhora reagiu com a morte dele também? Amava muito. Quando você tem um filho que não é normal, a gente ama muito. Por isso Deus levou, porque ele viu o amor que eu tinha por ele. Porque se ele tivesse vivo, eu ia sofrer muito mais. Muito. Hoje, se ele tivesse vivo, que eu acho que podia ser difícil também, né? Pela condição dele, mas se estivesse vivo, seria uma pessoa dependente a vida toda, né? Porque Seria uma pessoa que a senhora precisaria de cuidar um bebê a vida toda, vamos falar assim. Sofri muito na morte dele. Logo que ele morreu, eu fiquei esperando. Não, ele estava vivo ainda.
Eu estava com a Valdineide esperando a Andréia 2 meses. Então a senhora, então, mal ganhava um filho e já engravidava de novo, então. 4 anos de casada, 4 filhos. Nossa, se a senhora tivesse ficado mais tempo de casado, teria tido mais filhos, então. Né? Mas aí, nesse tempo, vocês, ele parou de beber, mas depois voltou a beber de novo. Eu estou esperando a Andréia e falou assim, já que eu que bato em você e você tem menino doente, então eu vou voltar a beber porque você não merece ter filho perfeito. Ele falou isso. Aí nós começamos a brigar de novo. Ele tinha comprado os móveis, uma penteadeira. Eu falei, se você levar esse móvel, você não entra mais aqui. Era de madrugada, nós brigamos a noite toda querendo levar a coberta. Você não vai levar a coberta, tem que cobrir os meninos. Um puxa, outro puxa, um puxa, outro puxa. Ele pegou a penteadeira e foi embora. Aí minha mãe e meu pai falaram, se você não separar desses Eugênio, ele vai acabar te aleijando, você não vai dar conta de trabalhar para cuidar das crianças. Era o barracão da minha irmã, lá naquele alto, naquele somar. Então eu fui embora para casa da minha mãe, ele voltou e não achou ninguém. Então eu chorava o dia todo. Ele pedia para ela voltar? Me dá minhas meninas, me dá minhas meninas. Era o Roberto e A Valdineide. Né? Então quando eu falei para minha mãe que eu estava esperando a Andréia, minha mãe falou assim, você não vai ter mais filho, porque seu pai vai te pôr para fora. Você já está com 2 meninos pequenos aqui. Então eu vou pegar uma carqueja para tomar para você abortar essa criança. Eu falei, mãe, eu não estou com vontade de fazer isso. Mas se você ganhar mais meninas, que seu pai vai te pôr para fora. Então a mãe trouxe aquele negócio, eu com tanto amor aquela gravidez. Tomei uma vez. Depois ela trouxe de novo, eu joguei fora os escondido dela. Então minha irmã veio e falou assim, meu filho, minha mãe está dando coisa para tomar, para você tirar esse neném. Não faz isso não. Quando o neném nascer, se você não tiver condição de criar, você dá ele para mim. Eu peguei e falei assim, mas eu não estou tomando mais nada não, então vamos combinar assim. Se você não tiver condição, você me dá o neném. Coitado. Nisso o Roberto morreu, pedi testado de pobreza de novo, enterrei o menino. Foi a mesma coisa, né? A mesma coisa. A Valdineide estava muito ruim, eu nem vi ele levando ele. Eu fui levar a Valdineide para consultar, aí eles levaram o menino e enterrou. Então a mesma coisa da Wanda, a cena repetiu novamente, então. Repetiu de novo. Tudo de novo. Aí eu fiquei grávida com a Valdineide e a Andréia. Também a irmã falou assim, agora você vai me dar a menina, né? A menina, depois a menina nasceu. Não, como que é? A minha irmã falou assim, agora eu vou arrumar emprego para você. Você não fala que tá grávida, não. Eu estava de 4 meses já. Você não fala que tá grávida, não, para a mulher te aceitar. E nessa época a senhora já estava separada? Já estava separada, o Roberto tinha morrido, minha mãe tomava conta da Valdineide. Eu cheguei no emprego da minha irmã, arrumou para mim, era um casal, a dona estava esperando o primeiro filho. Então eu lavei as roupas todas, tinha aquela bagunça, eu limpei a casa toda, aí chegou, voltou para casa, mamãe, eu meio ótima empregada. Ela limpou a casa, ela fez tudo, e me deu um monte de coisa. Quando estava 15 dias que eu estava trabalhando lá, ela falou para mim assim, você tem uma menina, você não vai ter mais não, né? Eu falei assim, eu estou grávida. Mas tá. Correu lá para falar com ela, tudo ela correu para falar para a mãe. Então ela falou assim, olha, esse apartamento que eu moro aqui está alugado e está vencendo. Eu estou construindo uma casa lá na Pampulha. Eu gostei muito de você. Então você vai ficar na sua casa, quando o seu neném nascer, você volta para trabalhar para mim. Eu vou te dar uma ajuda todo mês de 50 reais, 50 mil para você ficar lá na sua casa, assim que o neném nascer, você vem ficar, vou trabalhar para mim, com a dona Nalvinha. Eu trabalho, eu nunca pedi nada, sempre trabalhei. Se você vai mudar, por que você não me dá sua roupa para me lavar? A senhora foi cabeça, né? Então ela falou assim, que bom, eu vou mudar para casa da mamãe, você vai lá lavar a roupa para mim. Aí eu lavava a roupa dela, ela arrumou para mim trabalhar na casa da sogra dela. Então quando eu ganhei neném, eu tinha 500 mil reais guardado, que hoje em dia é 500, né? Então, passei mal, estava passando roupa para ganhar a Andréia. Nossa, eu Deus. vim correndo, ainda passei na cidade, comprei umas coisas, passei na casa da minha irmã, que a minha irmã era espírita, né? A gente não é convertido, né? Então eu tinha que falar para minha irmã para fazer as orações dela para mim lá para eu ir para o hospital.
Chegou na casa da Petrina e falou assim, ó, Mané, ou você leva ela, ou senão você ficou assim pra me levar. Meu cunhado, nós era de mal, aí eu tinha dinheiro, né? Chamou um táxi, nós andou até na BR, que aquele tempo não tinha ônibus, e me levou para o hospital. Aí eu segurando a dor, porque com vergonha, que era meu cunhado tá me levando, chegou lá, ele fez e me deu entrada. Quando eu entrei para o hospital, a menina nasceu, na máquina, indo para a mesa. A André nasceu, né? Foi uma alegria para todos. Aí o pai falou assim, agora eu vou buscar a menina, vou alugar barracão. Eu falei, como eu vou? Você não tem emprego, nós não temos casa. Na rua com você eu não vou morar, porque eu sei trabalhar. Então a Petrina foi, buscou a gente. Fiquei na casa da Petrina e falou assim, agora você vai dar a menina para mim, né? Eu dar minha filha, tu dá filha pros outros cachorros. Não vou dar minha filha. Daí correu lá e falou com o marido, falou, se você não vai dar a menina para nós, você não vai ficar com ela aqui. Falei assim, sai daqui, mas eu não dou. Então meio minha cunhada começou a olhar ela, que ele teve minha cunhada me cobrava 60 mil reais para olhar ela. Depois meu patrão falou para mim assim, você está aqui trabalhando nessa dona lá na Pampura, longe. O meu filho, o prédio que ele mora, estou precisando de uma faxineira 2 dias na semana. E você trabalha um dia para o meu filho, em vez de você ganhar 150, você vai ganhar 300 mil reais. Larguei correndo esse emprego. Sem pensar 2 vezes, né? E peguei esse serviço 3 dias por semana e aí podia cuidar mais da menina, né? Então minha irmã, meu irmão entregou a menina porque ela era muito chorona, não deixava ninguém dormir. Meu irmão tinha que levantar cedo, me entregou a menina. Aí eu entreguei, arrumei outra dona para olhar ela. Ela adoeceu, deu pneumonia, ficou internada. Então todos os seus filhos são internados, todos? Antigamente as crianças adoeciam muito. É que não tinha vacina igual hoje, né? Também tem tudo isso. Não tinha água assim, tratada. Era água do poço, era cisterna. Tinha muito gastroenterite naquele tempo. Morria muita criança, não é igual hoje. Hoje você quase não vê morte de criança. Né? Então naquele tempo a gente perdia mesmo, muita criança. Então ela ficou internada lá no Hospital Santa Terezinha, lá na Barroca. Ficou 30 dias lá, a Petrina foi ver ela está procurando a minha irmã, dando a mãozinha para minha irmã nem conheceu, que tinha rapado a cabeça dela. Meu neném, é você que está aqui me caçando. Depois minha irmã falou para mim assim, eu vou olhar a menina, mas escondido do meu marido, porque ela não deixa ninguém dormir. Você tem que chegar cedo para pegar ela antes do Manel chegar. Então, ela falou assim, eu vou olhar ela de 100 mil reais. Eu pagava 60, assim, eu vou olhar ela por 100. Eu já ganhava 300, né? Dava para mim tirar, né? Ficava mais tranquilo, né? Não ficava tão apertado, né? Aí dava ela 100, dava 50 minha mãe põe a outra, comprava leite, maisena, sabão e tudo. E Deus me deu vitória. Daí minha filha criada, para a grande honra do nome do Senhor, não dei para ninguém, não dou, dei e assinei para ela casar. Isso é da minha companhia. Mas sempre trabalhei dia e noite para o sustento das minhas filhas. Limpava esse prédio 2 dias por semana, trabalhava nas casas. Depois Deus abriu a porta para mim, né? Trabalhar na Fundação Magrosófica, fiquei lá 5 anos, trabalhando como servente. E Deus se abençoou a minha filha, nasceu, criou no Evangelho. A Andréia sempre foi essa menina obediente, todas duas. A Andréia foi batizada com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Era muito bonitinha. Depois a Neide foi batizada com o Espírito Santo com 12 anos. Nunca falei assim, minha filha, nós temos que arrumar para ir para a igreja. Ia dando na hora de arrumar, as duas arrumavam, dava a mãozinha, corria para casa da irmã Selma, e a irmã Selma que levava. Olha só. Nunca tive trabalho de chamar minha filha para ir para a igreja. Mas as meninas foram crescendo, né, com o tempo e tudo. Elas tiveram contato com a família do seu marido? Ele procurou? Ele procurou, mas ele bebia tanto e ficou fraco. A mente dele não dava mais para voltar. Porque meus pais tocou, meus irmãos tocou ele, e ele parece que ficou meio doido. Falava lá no bairro Jaqueline, que ele ficava com o registro dela nas mãos, falando que tinha 2 filhos que moravam no bairro Gordura, nem existe isso mais. Depois que a Andréia casou,
E a gente ficou sabendo que ele morreu. Eu falei para ela, vocês querem ver seu pai? Eu levo vocês lá para ver. Fiquei sabendo que ele estava muito inchado, ele enfiou debaixo de um carro para morrer, porque eu não queria mais ele. Mas em vez de eu enfiar a cabeça, ele enfiou o pé. Então, com aquele pezão inchado, o povo apelidava ele de pé de cabrito. Ele dormia para ganhar dinheiro nas filas, marcando consulta, para ter os R$ 5 todo dia para ele beber. Nossa. Então, quando o povo soube que ele tinha morrido, tinha 3 dias que ele estava morto num quartinho, que é uma associação de centinhos dado para ele morar. Ah, sim. Então, as minhas meninas nunca viu ele, nunca sofreu por causa dele. Mas elas tiveram contato com alguém da família dele ou não? Nunca. Nunca tiveram? Depois de muitos anos, a irmã dele apareceu aí. Ah, sim. Viu o Neide, a Andréia, eles nem viu. Viu a Andréia, viu o Neide e o Alexander, né? Sim. Que ele foi lá comigo, mexer numa terra que eles tinham comprado ali. O pai deles compraram a terra, mas não tirou a escritura, nunca pagou. Então ele sempre teve essa vida, né, mesmo de bebida, sempre essa vida difícil, né, diferente. A família todas, o pai, mãe, os irmãos todos já morreram de tanto beber. Só tem 2 irmãs. Nossa, Deus. Mas as meninas, igual por exemplo, na escola, quando estudavam e tudo, perguntavam sobre o pai, igual muita, né, igual coisa de Dia dos Pais, reunião de pais e tudo. Elas perguntavam para a senhora quem era o pai delas ou não chegaram a perguntar? Nunca. Meu pai e minha mãe davam tanto carinho, a Pedrinho, o Manel, a Maricel, o Agostinho, dava tanto carinho para elas, que elas nunca preocupou com o pai, nunca sofreu por causa do pai. Então isso ajudou muito, né? É. Isso foi o que ajudou muito, assim, suprir a falta de uma referência paterna, né? A gente pode dizer assim. E Deus abençoou tanto minhas filhas. A André trabalhava lá na Isabela Hendrick, e quem trabalhava lá tinha o direito de estudar. Ela era muito boa na escola, nunca tinha tomado uma bomba, terminou o 1º grau sem, assim, muito boa mesmo na escola, em tudo. Uhum. E Deus abençoou que ela fez a faculdade, né? Hoje em dia é enfermeira, Deus abriu as portas para ela, trabalha. Neide fez o técnico de enfermagem, também trabalha, graças a Deus. Então aí firme com Jesus. André com 20 anos, eu estava casado, primeiro casamento. Deus me deu 2 netos maravilhosos. E assim Deus tem operado maravilha no meio da minha família. E nesse passado que a gente fala, né, igual a senhora estava falando comigo uma vez, que vocês separavam, voltavam e tudo. A senhora tinha esperança dele mudar? Muita. Eu tinha esperança que ele parasse de beber e voltasse para Jesus, né? Mas o homem, Deus deu a escolha. Sim. Ele escolhe o que quer ser. Ele quis sofrer até morrer, eu estou aí com Jesus, com minha filha. Mas vocês chegaram a divorciar mesmo no papel? Não. Só separamos. Só separou de corpo só, no caso. Não tive a pensão dele, porque ele falou que eu não merecia, nunca mais trabalhou. O único emprego dele foi quando o Rodinei nasceu. Nossa, Deus. Então ele não deixou pensão, não deixou nada, então. Nada. E a senhora nunca mais quis casar? Não, é porque eu não quis casar, não achei quem... de casamento, para quem tem 2 filhas, você tem que pensar muito bem. Sim. Porque você tem que amar os seus filhos, primeiro Deus, depois os seus filhos. Porque a mãe tem que dar bom exemplo. Porque você dá um bom exemplo aos seus filhos e é o que você é. Uhum. Por isso, graças a Deus, minhas filhas estão aqui, servindo a Deus. E nenhuma delas se revoltaram, né? Todas, igual a senhora estava falando agora, igual a Andréia, enfermeira, a Neide, trabalha técnica de enfermagem. Então as 2 conseguiram, né, viver a vida mesmo, vencer na vida, juntamente com a senhora também. Né? Os netos aí, já criados, minha filha ficou viúva, mas não deu o braço a torcer, sofreu muito, mas venceu. Aí um rapaz já com 25 anos, a menina já com 23, vai casar. Assim que Deus cuida dos seus. É verdade. Eu tive uma ferida na perna, sofri muito com essa ferida. A minha irmã me levou para tratar no São Mar, por começar a cuidar, me desenganava. Não tem jeito. A ferida encontrava de lado a outro na perna. Eu lembro dessa ferida da senhora, que a senhora vivia com a perna enfaixada, não é? Depois a André me levou lá para o colégio que ela trabalhava, né, na clínica lá na Isabela Rede. Fez curativo. Uma vez entrou bicho, né? A ferida era tão grande. E a enfermeira lá achou muito ruim, tipo éter, para tirar os bichos. Como doía, que sofrimento.
Depois, meu irmão me levou num médico lá na Afonso Pena, um médico particular. Aí eu mudei aqui para o Vila São Jorge, já estava congregando aqui, a irmã Sebastiana, a irmã Cotinha, a irmã Eva fez campanha de oração para mim na minha casa, sete semanas. E a mão de Deus é muito poderosa, está fechada a minha perna. Hoje não tem mais nada disso, Para a né? grande honra do nome do Senhor. Só peço a Deus que abençoa, né, quem oraram por mim. A irmã Sebastiana não olhava aquela escada difícil para subir e descer. Ia lá, fazia oração toda manhã. E Deus operou milagre. E ajudou a senhora e continua ajudando até hoje, né? Continua ajudando. E o legal que eu acho na vida da senhora também, igual a senhora hoje está com 75 anos e tudo, e a senhora ainda trabalha, né? Eu tenho uns fregueses muito amigos de muitos anos. Então, a consideração deles, se fosse para mim procurar emprego hoje, eu não trabalhava com essa minha idade. Pressão alta, mas como são amigos, né, me chama até de mãezinha preta, durmo lá. Agora mesmo ela vai viajar para Portugal, eu vou ficar lá 15 dias. Pois é, então a senhora continua trabalhando ainda, conseguiu vencer na vida mesmo, né? Não se abateu, claro, foi difícil, né? Eu não consigo nem imaginar perder 2 filhos, teve, né, o abandono do marido que nunca procurou. A mulher que separa do marido e vai procurar outro, vai procurar beber, vai procurar farra, ela vai muito mal. Mas aquela que segura, deixa Jesus segurar na mão dela, vai muito bem, que Jesus é tudo. É maravilhoso demais servir a Deus. Esse Deus que cuida daquele que crê nele. É verdade. E por isso que a senhora é a prova viva, né? Que Deus cuida da gente, né? Me deu os filhos, levou os filhos doentes, me deu o filho perfeito, que nunca me deram trabalho. A Neide, ela sai onde ela estiver. Se passou um pouquinho, tá mais tarde, ela liga para mim, mãe, eu tô aqui. Ela já não é mais uma criança. Louvado seja Deus, nós passeia. Ela tem prazer de sair comigo, pagar coisa pra gente comer. A minha filha é uma bênção, meus netos é uma bênção. Como Deus é maravilhoso, né? E como foi para a senhora na época saber que seria avó pela primeira vez? Muita alegria, muita satisfação. Ô neto gostoso, que neto que Deus deu, não. Depois veio a neta, brincava, saía com ele, a minha filha confiava eles comigo. Nós íamos pro sítio lá em Santa Luzia, levava eles pra piscina. Não, foi uma bênção, meus netos. É tudo muito bom, né? Aí, olha só, a senhora, é tão bom ver isso, né? Igual a senhora viu a sua filha casar, né? Tudo. Vai ver agora uma neta casar, né? Bênção. É muito bom, não é? Muito bom, muita bênção. Tá aí minha neta, graças a Deus, namora com esse primeiro ela vai casar. O Ramon foi um pai que apareceu na vida dela, porque depois que ela perdeu o pai, ela ficou muito chateada, muito triste. Deus deu a ela esse namorado, hoje minha noiva, vai ser marido. Ele é um pai para ela. E na época da viuvez da Andréia mesmo, como a senhora conseguiu lidar com isso também? Que foi um baque, né? Mesmo a gente preparando algumas vezes, sabendo igual ele, né, já era um pouco mais doente, tudo, a gente sabia que podia vir, algumas vezes vinha a falecer, mas a gente não quer perder. Como foi para a senhora isso? Minha filha, comigo, nós sempre fomos muito amiga, muito unida. Sempre foi uma para a outra. Sim. Nós sempre foram unidas, graças a Deus. Eu como papel de mãe, fiz o que foi no meu alcance. Uhum. E Deus sempre nos abençoando. Ela me confiava os meninos, porque tem mãe que não deixa os avós sair nem com os filhos, né? Uhum. Mas ela confiava mesmo as crianças. As crianças para mim eram meu coisa de filho. E quando ela ficou viúva, como foi para a senhora lidar com isso? Sabe, Jesus é aquele que conforta, né? Verdade. Só Jesus. E ela é tranquila, ela chora calada. Ela nunca passou os problemas dela para mim. Ela pode chorar, pode sofrer, mas ela nunca trouxe problema para mim. Aí a senhora conseguiu driblar isso também na vida e vencer também, né? Porque na Bíblia mesmo também fala, né, meu vida, que Deus não dá nada nosso, nós não possamos suportar. Mesmo que tudo pareça difícil, pareça assim, ser a pior coisa do mundo mesmo, para todos nós. A gente, tendo fé, a gente consegue vencer de verdade, né? Agarrando com Deus de verdade, segurando a mão de Deus de verdade,
a gente consegue vencer. Eu vejo mãe aí que tem marido, tem pai, e passa a noite sem dormir com os filhos na rua, com os filhos na droga. Eu tenho só que agradecer a Deus. Eu tenho só que louvar o nome do Senhor. Que maravilha Deus foi e é para mim. Eu não mereço a bondade do Senhor. Eu não mereço o cuidado que Ele tem comigo, com minhas filhas e com meus netos. Agora Deus me deu outro genro, né? Pregador da palavra de Deus. É assim que Deus cuida daquele que procura servir a Ele. Aí se a gente for para pensar na vida, né, igual a senhora, 75 anos, né, eu caminhando para os meus 26 e tudo, a gente for parar para pensar, a gente tem muito mais para agradecer a Deus do que pedir. Só né? agradecer. Muito para agradecer, igual, claro, tem luta, tem vezes que a gente chora mesmo, a gente é ser humano, né? Ninguém está imune a não sofrer e tudo, mas contudo a gente tem muito para agradecer a Deus. Todo dia eu falo, Senhor, eu te agradeço que não tem faltado pão de cada dia na minha mesa. Não tem faltado pão de cada dia na mesa dos meus. Eu agradeço muito a Deus. E olhando para aquele passado, né, igual a gente fala, antes da senhora casar ainda e tudo, qual assim a lição que a senhora tira da sua vida? Que a senhora pôde aprender? O que a senhora mais aprendeu nesse tempo todo? Ser honesta. Trabalhar e viver pelo seu suor. Porque nada cai do céu. Sim. A não ser o maná do povo do templo de Israel, né? Uhum. Então a gente tem que ser honesta. Que para as pessoas possam ter confiança em você em todo canto que você chegar. Em todo trabalho que você trabalhar, você tem que respeitar, você tem que ser honesta. Você tem que ser digna, né? De tudo que você faz. Procurar agradar para ser agradada, né? Sim. O que você planta, você colhe, né? Colhe. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Uma hora você vai colher, né? Eu sempre dei muito bem com meus patrões, graças a Deus. Sempre, não é que eu sou boa, não, a gente é falho. Uhum. Congreguei 30 anos na igreja de Araruama, amo muito os irmãos de lá. Pensava, se eu sair daqui eu não vou dar certo, porque eu amo tantos irmãos. Fui para Pirajá, a união foi a mesma coisa. Vim aqui para o Vila São Jorge, tem 10 anos. Louvado seja Deus, nós somos uma família em Cristo Jesus. É isso aí. Então agora, para a gente caminhando já para o final, a gente vai fazer um bate-bola, que é o seguinte: eu falo uma pergunta, eu falo uma palavra, desculpa, e a senhora fala o que vem na sua mente. Então. Tá bom? Vamos lá então. O que é Deus para a senhora? Tudo. Tudo, né? Sem Ele a gente não é nada, né? Nada. O que mais te deixa feliz? É quando eu dobro meu joelho e sinto a presença do Senhor. Quando eu vou orar e sinto a presença gloriosa do Senhor. Sei que Ele opera milagre em nossas vidas. O que te deixa triste? É não sentir a presença do Senhor. O que mais te estressa, te irrita? Você sabe, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu tenho uma fé que um dia eu vou morar na glória com Cristo, eu sou difícil alguma coisa me abalar. É mesmo? Às vezes meu sobrinho, né, tem aquela música lá, que ele tem uma aula, um estúdio lá que ele dá aula, aquele barulho não me incomoda. É assim que Deus tem cuidado de mim. Qual o sonho que a senhora pretende realizar? Morar no que é meu. Porque eu moro ali de favor, já há 40 e tantos anos. Eu estou pedindo a Deus para Deus abençoar ele, de que ela compre um apartamento. Porque eu tenho muita vontade de morar no que é meu. E qual o sonho que a senhora já realizou nessa vida sua? Um sonho que a senhora tinha antigo, que a senhora já conseguiu realizar? É não passar fome, é ter minhas contas pagas, ter minha aposentadoria e ter amizade, né, com a minha família. Tudo na sua vida, né? Igual a gente está falando aqui, daquele passado, se a senhora pudesse encontrar com aquela Elvira mais nova, né? Igual aqui e tudo assim, o que a senhora diria para ela? Qual o conselho? Elvira, aceita Jesus, não fica no mundo, porque no mundo só tem lágrima. E eu sei que a senhora gosta muito de cantar, né? Desde sempre e tudo. Canta um pouquinho pra gente aí. Qualquer hino que a senhora quiser. O Espírito de Deus está aqui.
operando em nossos corações, Continua, pode cantar à vontade. trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. É isso aí. Então, meu vida, quero te agradecer novamente por ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo por ter aberto um pouquinho, né, as páginas da sua vida para todos nós. Pois não, eu também fico feliz. Você para mim é um neto. E fico feliz de você ter me chamado para a gente fazer esse o quê? Podcast. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu que te agradeço de coração. Que eu falo, minha vida, que Deus é tão bom, que Deus levou a minha avó paterna, né, vai fazer 4 anos amanhã, mas Deus me enviou várias avós aí para me ajudar a confortar meu coração, e a senhora é uma delas. Você é muito carinhoso, você merece. Muito Te obrigada. amo, viu? Te amo Eu muito. também te amo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um like aqui embaixo, ativem os sininhos para as notificações. Semana que vem tem mais. E aguardem que tem novidades chegando para vocês.